Então, pessoal, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem e saudáveis. Hoje, a nossa apresentação vai ser o Kahoot como recurso didático para o ensino de geografia. Eu e o Marcos vamos estar apresentando para vocês. E a nossa proposta ela vai de encontro com o objetivo do curso de extensão, que é trabalhar a aprendizagem significativa com o uso de recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia. Nosso contato com o Kahoot, com esse jogo digital, ele ocorreu no ano de 2020, na monitoria da disciplina Recursos Didáticos Não Convencionais para o Ensino de Geografia, ministrada pela professora Bartira, onde eu e o Marcos, na condição de monitores, apresentamos o jogo para os alunos e também apresentamos como utilizar o jogo e o questionário com os alunos. Então vamos lá. Aqui é um pequeno roteiro que eu e o Marcos propomos a vocês para vocês não ficarem perdidos durante a apresentação. Então nós vamos inicialmente falar sobre os recursos didáticos não convencionais, que é a proposta do curso que vem sendo debatido desde o início das lives, que é importante, a gente julga importante trazer esse debate novamente, porque quanto mais a gente traz para a discussão, mais a gente aprende. Então é importante a gente trazer novamente, trabalhar um pouco sobre os jogos digitais no ambiente escolar, recursos tecnológicos em tempos de pandemia, como manusear o Kahoot, algumas instruções de como manusear o Kahoot e, por fim, as nossas considerações finais. Eu peço para vocês que quem puder baixar o aplicativo do Kahoot na Play Store, porque no final da nossa fala a gente vai apresentar para vocês um questionário e para isso vocês precisam ter o jogo baixado no celular. Então quem puder, por favor, vai baixando aí. Então, aí surge a pergunta, mas o que é um recurso didático? Eu acredito que a essa altura do campeonato você já tem subsídio necessário para responder essa pergunta. Então, quem puder falar, quem puder escrever no chat, por favor, responda. Alguém? Alguém se habilita? Então, pessoal, quando a gente fala de recurso didático, existem várias nomenclaturas, a depender do autor que está sendo, que coloca da sua respaldo teórico, metodológico, vai depender do autor. Há autores que defendem que são materiais didáticos, outros colocam que são meios auxiliares, e com esse oceano de possibilidades de uso da tecnologia, o que Milton Santos denomina como meio técnico, científico e informacional, alguns autores colocam o uso de tecnologia educacional. Se a gente for pesquisar na literatura, a gente vai encontrar várias nomenclaturas. Mas, a partir das discussões que foram travadas durante o curso, a gente pode deduzir e concluir que o recurso didático ele é uma ferramenta que os professores utilizam em suas práticas pedagógicas durante as suas aulas. E o que são essas ferramentas? Essas ferramentas ela pode ser o quadro, ela pode ser o pincel, um globo, um mapa. E como o próprio nome diz, ela é uma ferramenta, ela é um meio de auxiliar o professor na sua prática, no sentido de facilitar a aprendizagem e de contribuir com o processo de ensino do professor e dos alunos também. Então é necessário que o professor, antes de utilizar essa ferramenta, é necessário que ele organize e se planeje. Planeje a sua prática docente, não apenas chegar na sala de aula e, porque deu certo, vou implementar. Não, o professor necessita ter uma análise diagnóstica, saber se vai funcionar com os alunos. Por exemplo, se eu, enquanto professor, for ministrar o conteúdo de paisagem, eu vou utilizar o meu organismo e penso qual recurso didático eu vou utilizar no sentido de facilitar essa aprendizagem. Eu posso utilizar um filme, eu posso utilizar uma música, uma poesia, como a Thalita trouxe, uma literatura de cordel, como o Matheus trouxe.
Se eu for utilizar um conteúdo de cunho atitudinal, como um conteúdo ambiental, eu posso trazer uma história em quadrinhos, posso colocar para os meus alunos construir histórias em quadrinhos, entre outras possibilidades. Então, requer que o professor ele atenda as seguintes perguntas. Por que eu vou utilizar essa ferramenta e para quê? Antes do professor inserir na sala de aula, é necessário que ele responda essas perguntas. Então, bora lá. E dentro desses recursos didáticos, a professora Josélia ela vai trazer a nomenclatura de recurso didático não convencional. Essa nomenclatura ela traz no livro dela, intitulado Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, que é fruto de um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Piauí, que ocorreu no ano de 2009, onde a professora ela fez uma capacitação de professores da rede pública do estado do Piauí, e ela traz que o recurso didático não convencional são os materiais utilizados ou utilizáveis por professores ou professoras da educação básica, mas que não tenham sido elaborados especificamente para esse fim. E o Kahoot ele se insere dentro dessa perspectiva, porque embora tenha sido elaborado para fins educacionais, ele não foi elaborado para ser utilizado nas aulas de geografia, como por exemplo um livro didático, que ele é elaborado para fins de língua portuguesa, geografia, matemática, etc. E aí, dentro desses arcabouço, os recursos didáticos, eles são recursos didáticos não convencionais, que eu coloco, eles são produções sociais, que podem ser o rádio, televisão, jornal, internet, ou produções artísticas, o cinema, a poesia, a música, a literatura de cordel, como o Matheus trouxe, fotografias, artes plásticas em geral, ou seja, tudo que é produzido pela sociedade que o professor pode estar utilizando no ambiente escolar. E aqui eu trouxe algumas delas, por exemplo, o rádio, televisão, games, jogos, jornais, música, cinema, o celular. E como eu falei, o que é necessário? Que o professor ele se planeje, ele se organize para poder inserir esses recursos na sala de aula. Porque, como coloca Cavalcante 2010 e Calai 2001, o que precede a aprendizagem é que o aluno ele esteja motivado. Ou seja, como eu vou motivar esse meu aluno? Inserindo na minha prática, algo que ele tenha convívio diariamente. E que ele possa associar que aquilo que ele vive, aquilo que ele vê na sociedade, ele pode estar associando com o conteúdo que é trabalhado na sala de aula, por exemplo, na disciplina de geografia. E agora, para falar que essa discussão ela não é atual, eu trouxe dois filósofos, Aristóteles acima e Platão aí abaixo, onde ele fala que, além de preparar a criança para a vida adulta, o jogo ele funciona como uma forma de descanso do espírito. Em outras palavras, como algo oposto ao trabalho, como recreação. Por exemplo, se eu pego uma criança e peço para ela fazer algumas atividades, ela pode se sentir cansada e dizer que não vai fazer. Mas se eu pego o conteúdo que está nessas atividades e tento buscar um jogo que possa ter alguma relação com o conteúdo e mostrar para essa criança, ela vai se sentir motivada e ela vai aprender mesmo jogando. Entenderam? E embaixo, Platão ele apregoava o valor e a importância de se aprender brincando, sendo necessário estimular tal prática que para ele repercute na formação da personalidade e por isso deveria ser supervisionada pelos adultos como garantia de conservação das leis e das virtudes. Ou seja, ele colocava que o jogo ele era importante, mas que deveria ser supervisionado por um adulto. E aí eu estava estudando e pensando sobre essa questão e me veio à mente algumas perguntas, que são essas. Por que aprender tem que ser algo chato? Quem foi que falou isso pra gente, que para aprender, o processo de aprendizagem é algo chato e enfadonho? São algumas questões. E agora vou passar um vídeo para vocês sobre a evolução das tecnologias na educação. E para isso eu peço que vocês prestem atenção no vídeo e ao final coloquem o que chamou a atenção de vocês, o que vocês perceberam no vídeo. Agora, professora Bartilha, só me confirme se vocês estão vendo direitinho. Eu acho que não vai dar de sair o som, mas pelo menos
a imagem vai dar certo, eu acho. Sim, tá ok. Pronto. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Alguém se habilita? O que chamou a atenção de vocês no vídeo? Se alguém quiser falar, escrever no chat, pode ficar à vontade. Eu achei o vídeo ótimo, porque ele sintetiza bem todo o processo de evolução da escrita, desde a antiguidade até o período moderno, onde vai começar inicialmente com a parte que eles escreviam ainda nas paredes, aí vai ter essa evolução do livro, e vai terminar com essa digital, né? Que a gente terminar, não. Estamos nessa digital que vai desenvolver para outra, quem sabe qual vai ser, né? Mostra bem Justamente, Haroldo. resumido isso. Justamente. E aí, o vídeo ele traz justamente isso, essa evolução da tecnologia na educação até o cenário atual. E o uso
de diferentes recursos e sua importância tanto para o professor quanto para o aluno. E aí leva a gente a refletir que, ainda em meio a tantos recursos atualmente, existem professores que pautam o ensino na questão do tradicionalismo, de aprender apenas para memorizar. Não é isso? E aí a gente vai entrar agora na discussão a respeito dos jogos digitais no ambiente escolar. Na sociologia, tem a designação da geração Z, que são os nascidos a partir de 1915 até 2010, e a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2020, que são termos sociológicos. Esses jovens, essas crianças, elas já nascem praticamente com o celular na mão. O menino sabe mexer em tudo. Vídeo no YouTube é com eles mesmos, jogos digitais são com eles mesmos. E na escola, por que não o professor ele pode estar utilizando esses recursos, esse jogo, na sua prática, no sentido de motivar o aluno e de tornar o conteúdo ter mais significado, no sentido de dar mais significado ao conteúdo que está sendo repassado. E aqui é um relato de experiência que eu falei com vocês no início da minha fala, que ocorreu no ano de 2020, no período 2020.3, e aqui o Marcos, se ele quiser falar, pode ficar à vontade, onde na turma de 52, praticamente mais ou menos 52 alunos, mas que estavam frequentando assidualmente cerca de 47 alunos, a gente desenvolveu essa prática, onde a gente explicou o que era o Kahoot, como utilizar, qual era o objetivo do jogo, passamos para ele algumas instruções de como utilizar e, por fim, a gente passou um questionário a respeito do conteúdo que a professora Bartira estava passando, estava ministrando, que era justamente recursos didáticos não convencionais, aprendizagem significativa no ensino de geografia, tipologia dos conteúdos, e foi bastante exitosa a nossa prática na disciplina. Marcos, se quiser falar alguma coisa. É só complementar que o momento em que nós aplicamos esse jogo nessa disciplina foi o primeiro momento em que os graduandos, né, inclusive nós, como monitores na época, estávamos lidando com o ERI, né, que era essa nova modalidade, que é inclusive ainda essa nova modalidade de ensino, que é a modalidade de ensino remoto. E aí, por ser novo, assim, eu vou falar particularmente por mim, eu não senti tanta dificuldade em relação à aplicação do jogo. Por mais que tenha sido uma proposta nova, né, aplicar um jogo assim de forma remota, foi uma proposta que deu certo, né, a proposta deu tão certo que nós conseguimos elaborar um artigo, e aí está em trâmite ainda essa questão desse artigo. E aí, essa questão dessa aplicação do Kahoot, ela nos favoreceu, e aí a gente ressalta dois pontos importantes nesse relato de experiência, né, que foi justamente a ressignificação do uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, não somente dos alunos, mas também dos monitores e também da professora orientadora. E também a questão da valorização da aplicação de jogos na sala de aula, né? E aí, então, o Kahoot ele veio justamente para tentar derrubar justamente essa questão, inibir justamente essa questão de aulas enfadonhas, não somente na geografia, né, mas em outras ciências, como biologia, química, história e assim sucessivamente. Então, a minha fala em relação a esse relato de experiência é essa, acho que o Jaos falou o que dá para dar um norte em relação a essa questão. Pode continuar, Jaos, se quiser. E o bom do jogo Kahoot é porque no final da aplicação o professor ele tem um relatório, o Marcos acho que vai falar disso no final da fala dele, ele traz um relatório de todos os alunos, quem precisa de ajuda, qual foi a pergunta mais difícil, quem respondeu mais, quem não respondeu. Então ele traz esse feedback para o professor, que o professor ele pode estar repensando a prática dele no sentido de dar uma assistência aos alunos que estão precisando de ajuda. E agora aqui eu queria saber de vocês em que level vocês estão, para me conhecer um pouco vocês. O level 1 são aquelas pessoas que nunca jogou, nem sabe para onde é que vai. O level 2, vão colocando aí no chat. O level 2 são aquelas pessoas que já jogaram, porém apenas jogando a lógica, a damazinha, um dominó, mas nunca usou na escola. O level 3 são aquelas pessoas que já jogaram vários jogos digitais e analógicos,
e já usaram ambos pontualmente. E o level 4 são aqueles que jogam sempre, já pensou e já utilizou inúmeras vezes na escola. E aí, qual level vocês estão? Coloca aí no chat. Agora, as vantagens. Quais são as vantagens de se trabalhar o jogo na sala de aula? São inúmeras, mas aqui eu me restringi apenas a essas 6. Primeiro, é o efeito motivador. O professor vai levar algo novo para a sala de aula e vai gerar essa questão de motivação, que como a Cavalcante e a Calai coloca, que é um pré-requisito para que a aprendizagem ela possa ocorrer de forma exitosa e significativa. Desenvolvimento de habilidades, por exemplo, a socialização, o aluno ele vai estar pensando em como relacionar o jogo com o conteúdo, além da diversão, né, que vai estar gerando nessa sala de aula. Dedicação dos alunos, interação e a competitividade, porque se tratando de jogo, ninguém quer perder. Recursos tecnológicos em tempos de pandemia. Ninguém falou para a gente que em 2020 iria ocorrer uma pandemia do Covid-19. Então, a gente foi pego despreparado. E essa pandemia causou impactos não só na educação, mas em vários segmentos como a saúde, economia. E a escola ela teve que se adequar a esse novo cenário, que a gente denomina de novo normal. Então foi nessa tecnologia, nesses recursos tecnológicos, que a gente viu uma válvula de escape para poder minimizar os impactos negativos que essa pandemia vai causar, está causando nos nossos jovens e na educação. Então, é necessário a gente estar falando um pouco sobre isso. Dentro dessa perspectiva, Pereira, 2017, ele traz que, no contexto atual, o grande desafio da escola e dos educadores, da sociedade, está na questão da exclusão digital e do analfabetismo digital. O que é a exclusão digital? A exclusão digital são aqueles sujeitos, aquelas pessoas que, por motivos sociais, econômicos, estruturais da sociedade, eles não tiveram acesso à tecnologia. E o analfabetismo digital são aquelas pessoas que, mesmo tendo acesso, tendo condição de comprar um aparelho tecnológico, eles não sabem utilizar. Então, nessa pandemia, a gente viu que esses problemas eles foram escancarados e a gente não estava preparado para tudo que a gente está vivendo atualmente, mas que seria pior se a gente não utilizasse da tecnologia. Agora é com o Marcos. Bom, então vou continuar aqui, vou tentar ser o mais breve possível na minha fala. Vou falar um pouco para vocês sobre essa questão do mundo virtual, né? O mundo em que nós, principalmente jovens, estão ali antenados, né? Seja de jogos analógicos, jogos digitais ou não. Pode passar, Gelson, por favor. E aí, né, essa questão dos jogos digitais já está muito relacionada com três aspectos, né? Três aspectos distintos. Né? Primeiro, né, eu posso estar utilizando os recursos tecnológicos para o lazer, né? Inclusive na minha fala anterior eu mencionei que os recursos tecnológicos eles são bastante utilizados pelos jovens, tá? Principalmente em tempos de pandemia, né? Eu me lembro que eu assisti um jornal uma época e esse jornal ele nos apresentou uns dados em relação à porcentagem de acesso de jogos que os jovens estavam tendo, né? E por que não aproveitar esse momento de isolamento social, aproveitar essa recreação, né? A oportunidade é essa que os professores detêm para estar inserindo alguma proposta didática no ensino remoto. E aí, por que não escolher o Kahoot, né? Pois bem, aí os recursos digitais estão relacionados com essa questão do lazer também, né? Será que é só no lazer? Obviamente que não, tá? O Kahoot, ele veio justamente para isso, né? O Kahoot, ele recebeu essa denominação lá em meados de 2013, tá certo? Só que anteriormente a esse recorte temporal, nós vamos ter as datas de 2006 e 2011, né, que foram datas em que começaram-se a iniciar o projeto Kahoot, que antigamente tinha o nome de Lecture Quiz, tá? Era uma proposta nova, e por ser uma proposta nova, né, era paga. E aí, nem todos têm verba suficiente para pagar na época.
E aí esse projeto ele foi desenvolvido na Universidade norueguesa, né, no setor de Ciências e Tecnologia, por 3 mestrandos, né, com orientação, claro, de um professor doutor. E aí os 3 mestrandos conseguiram lá fazer suas pesquisas, desenvolver o primeiro protótipo, que foi o Leg Quiz. E aí, fazendo um recorte temporal, né, de 2006 a 2011, né, surgiram outras novas versões, que foi o Leg Quiz 2.0, 2.3, 4.0 e o 4.5, até chegar nessa nossa nova nomenclatura, né, que é a questão do Kahoot, tá certo? E aí o Kahoot, inicialmente, ele foi aplicado em corporações, né, em empresas, justamente para tentar realizar um treinamento nos colaboradores das empresas, tá certo? E aí, em relação aos estudos, né, por que não inserir o Kahoot nos estudos, né? Porque uma proposta é um jogo tecnológico, e como nós estamos vivenciando essa nova realidade, né, essa nossa nova modalidade de ensino, não somente por conta dessa nossa nova realidade, né, o Kahoot ele já vem sendo aplicado nas escolas por meio de data shows, né, retroprojetores, e aí como nós sabemos que o ensino remoto ele tem lá seus desafios e as suas dificuldades, né, inclusive o Jefferson até mencionou a questão da exclusão, a questão do analfabetismo, né? Querendo ou não, é muito presente atualmente que alguns professores eles sintam algumas dificuldades em relação ao manuseio, né? Até do próprio Google Meet, né? E se a gente for fazer uma análise em relação a todos esses recursos tecnológicos, o Google Classroom, o Kahoot, todos esses recursos, eles não são tão importantes em relação ao acesso à internet, porque se você não tiver internet, você não tem como aplicar nenhuma proposta, você não tem como aplicar nenhum tipo de recurso, a exemplo do Kahoot, nesse momento que nós estamos vivenciando. Então, aí eu trouxe um fragmento, né, a população brasileira está cada vez mais inserida no mundo tecnológico, né, que facilita os trabalhos e atividades desenvolvidas. Então, esse fragmento, ele resume tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente. Pode passar já, por favor. E aí, diante disso, a gente elencou alguns objetivos, tá certo? O primeiro é justamente apresentar esse jogo para vocês, que é o Kahoot. Pode passar já, Elcio. O próximo objetivo é explicar a funcionalidade do jogo, tá? Então, a gente tentou partir de uma parte mais teórica para uma parte mais prática, justamente para tentar instigar os participantes, né? Que no caso são vocês. Pode pular, já. E o último objetivo é justamente a gente fazer uma discussão, né, acerca da importância que esse jogo tem para o aprendizado dos alunos, tá? Não somente para os alunos, mas também para a gente nesse momento, né? Expor as ferramentas essenciais, como aplicar, como se planejar, como utilizar nas aulas de geografia, tá? Mas não somente nas aulas de geografia, mas também ciências afins, né? Como disciplinas de ensino superior, como antropologia, ciências biológicas, matemática e assim sucessivamente. Então, os nossos objetivos praticamente foram esses. Pode passar, já, por favor. E aí, o que é o Kahoot, né? Eu já mencionei um pouquinho sobre a questão da elaboração até o surgimento do Kahoot, né? Os protótipos que surgiram lá em meados de 2006, né? As versões que surgiram em 2011 até chegar no nosso Kahoot. E aí eu pergunto, há uma indagação, né? Como usar em sala de aula o Kahoot, né? Então, eu vou explicar sem ler esse negócio aqui, porque eu não gosto de ler, não. Então, o jogo Kahoot é uma plataforma grátis, porém tem um formato pago, tá? E como é que os alunos vão ter acesso a essa questão? Então, vão ter 2 sites diferentes. Um para o anfitrião, que no caso seria, vamos supor, eu, o professor, ou a pessoa responsável por estar criando e elaborando os questionários. E o aluno ele vai ter acesso por 2 formas, né? Inclusive, você já mencionou uma, que é baixando o Kahoot pelo Play Store, tá? Essa é uma novidade para a gente. Ou, se quiser não baixar, vocês podem estar acessando o próprio servidor do celular ou do computador. Acessando o site, né? www.kahoot.it, tá? São sites totalmente diferentes. O site é diferente do anfitrião, ou seja, do professor e dos alunos. Então, a forma de estar utilizando essa questão é isso, né? Mas, basicamente, né, o que nós temos que ter em mente, tá? É um jogo grátis, porém, para ter acesso, você vai ter que ter internet, tá certo? Se não tiver acesso à internet, você não tem como estar fazendo a aplicabilidade desse jogo nas aulas de geografia.
tá? E aí é um jogo didático, onde vai ter uma certa rixa, né, entre os alunos, uma rixa saudável, né? O professor ele tem que induzir os alunos nessa questão da rivalidade, justamente para tentar inserir os alunos no processo da aplicação desse jogo. Pode passar já, por favor. E aí, quais são as potencialidades, né? Nós elencamos 3 potencialidades, né, por conta da aplicação que nós tivemos na disciplina de recursos didáticos não convencionais no período especial, né, que foi aplicada lá na disciplina da UFP. Então, primeiro, ele aumenta a motivação dos alunos, né, porque, como eu já mencionei anteriormente, é um jogo simples, né, é um jogo que vem em outro idioma, que inclusive eu vou até mencionar para vocês, eu vou destacar para vocês mais na frente, mas que essa questão do idioma não é considerada como uma barreira, tá certo? Então, uma das potencialidades é essa, né, a motivação, e é algo que nós queremos muito, enquanto professores, né, queremos motivar os alunos a participarem, a perguntarem durante as aulas de geografia. Pode passar, Joss. A outra potencialidade é justamente a possibilidade avaliativa, né? O professor, ao aplicar o Kahoot, ele pode estar fazendo, ele pode ter uma visão mais no sentido avaliativo, né? Como assim? O professor ele pode estar fazendo uma avaliação diagnóstica, né? Será que aqueles conteúdos que eu passei para os meus alunos durante 2 meses foram fixados, né? Os alunos realmente conseguiram aprender? Então, o professor ele pode estar aplicando, né? Essa é uma das potencialidades, né? Caso os resultados sejam inferiores às expectativas do professor, né? O professor ele pode ir lá tentar, né? Repassar aquele conteúdo, tá? O Kahoot, ele traz um relatório que, inclusive, até o Jael se explicou, né? Um Kahoot onde ele vai estar nos apontando, né? Qual foi a questão mais difícil, né? E aí, consequentemente, o professor pode fazer uma análise. Ah, essa questão foi mais difícil, é do conteúdo tal. Então, eu vou trabalhar mais nesse conteúdo e também vai apontar quais são os alunos que tiveram uma maior baixa em relação às respostas. Então, assim, de 20 alunos, 5 não conseguiram acertar uma certa porcentagem. Então, se esses alunos não estão conseguindo, a gente vai estar elaborando uma outra proposta, né? Nós vamos tentar aplicar o Kahoot de forma grupal, né? O Kahoot ele tem essa possibilidade, né, de aplicar de forma individual e também criar um leque de relações entre próprios alunos. A outra potencialidade, pode passar já, por favor, é a questão da inclusão, tá? A inclusão ela é mais difícil de se trabalhar porque sabemos nós que a pandemia ela desencadeou toda essa questão, né? Ensino remoto, acesso ou não aos recursos tecnológicos, acesso à internet, né? E aí, como incluir esses alunos, né? Muitos alunos, também de áreas rurais, de parte mais marginalizados, não têm acesso à internet. Como que o professor deve fazer essa questão da inclusão, né? Como eu falei, é uma coisa bem complexa. Então, o professor ele tem que se preocupar mais com a questão da aplicabilidade, mas também ter a noção de que nem todos têm acesso à internet. Então, por exemplo, 20 alunos, de 20 alunos, 3 não têm acesso à internet. Então, o professor ele precisa ter consciência de que nem todos os alunos vão ter a disponibilidade de responder essas questões. Então, o que o professor pode fazer? No final da aplicação do jogo, vai estar se gerando um relatório, né? E o professor ele pode estar passando esse relatório, né? Transformando ele em PDF e repassando para os alunos que não conseguiram ter acesso à internet. Então, o lado bom do Kahoot é justamente essa questão, tá? É tentar incluir todos, tá? Não excluir os alunos, né? Até porque eles são as peças fundamentais em relação a essa questão do setor educacional. Pode passar, Jéssica. E aí a gente vai falar um pouco sobre as instruções do Kahoot. Essa parte vai ser mais breve, pode passar já. Né? A questão desde o site, né? Eu estou falando sobre o Kahoot e vocês estão se perguntando, né? Como é que eu vou conseguir acessar, qual é o site e tal. Então, para ter acesso ao Kahoot, essa plataforma, né? Onde está representando, né? Vocês precisam acessar o Google, né? Ou qualquer outro servidor, o Chrome, por exemplo, e pesquisar Kahoot, o primeiro link que vocês clicam, e aí vocês vão entrar nessa plataforma que o Jair está falando, está mostrando para vocês, tá? Lembrando que o Kahoot ele vem em idioma inglês, mas se vocês quiserem traduzir a página, vocês podem
traduzir por meio do mouse, né? Clicando lá no botãozinho direito, e aí tem lá a opçãozinha, traduzir página para português. Tá? Quem é leigo igual eu faz isso, né? Eu faço isso, então. E aí, para se inscrever, vocês clicam no botão inscrever-se, pode pular, Gelson. E aí vocês podem estar fazendo o cadastro de forma direta, tá? Pelo Google, ou pelo e-mail de vocês, ou por conta da Apple. Essa parte do cadastro é até mais rápido de fazer assim, porque automaticamente ele já pega seus dados e já lança. E aí o cadastro já está feito. E aí, para ter acesso, basta você entrar com seu e-mail, seu Gmail, e a senha que você criou. Tá certo? Então, não é uma coisa muito complexa, é uma coisa bastante intuitiva. Pode passar, Jéssica. E aqui, realmente, de fato, nós estamos dentro, né, da plataforma Kahoot. Como vocês podem observar, a imagem está um pouquinho pequena, mas tem algumas ferramentas importantes que eu vou mostrar para vocês na parte prática. Tá? Inclusive, já estou até mostrando para vocês, né, onde criar, bem nesse botãozinho, bem no vermelho, tem um botãozinho criar, né, é onde nós vamos estar trabalhando, onde o anfitrião vai trabalhar a elaboração dos questionários para aplicar na sala de aula. Pode passar, Jéssica. Essa parte vai ser mais importante na parte prática. E aí, ao clicar nesse botão que eu acabei de mencionar, criar, né, vai estar redirecionando a gente para essa página aqui, ó. Esse print, ele está mais desatualizado. O Kahoot, ele sofreu uma atualização recentemente, e aí ele traz alguns modelos, tá? Não só de questionário, mas também de slides, né, de planilhas. A gente pode estar pegando algumas planilhas do Excel e estar inserindo no Kahoot, tá certo? Pode passar, Jéssica. E aí eu trago para vocês o que vai interessar para a gente, né? O que vai interessar para o professor, tá? Essa é a parte principal, tá? Como vocês podem observar, o Kahoot ele é dividido em 3 categorias, né? Do lado direito, a parte a parte esquerda, onde vai ficar a coluna com as perguntas que já foram elaboradas ou que vai ser elaboradas. No meio vai estar centralizados o texto e imagens que a gente vai estar inserindo. E do lado direito, pode passar. Não, deixei já. E do lado direito, a coluna onde a gente vai utilizar algumas ferramentas importantes, como a questão do tempo, o tipo de pergunta que a gente vai utilizar, se é de múltipla escolha, se é de verdadeiro ou falso. No nosso caso, como nós não pagamos, tá? Só temos 2 opções, né? Que é opções de questões de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso. Tá? Pode passar, Jéssica. E aí trago para vocês uma... Não acabou, viu, gente? Ainda vai para a parte prática, mas eu trago um trechozinho, né, de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda, tá certo? E aí, por meio dessa adversidade, dessa ressignificação, né, da valorização dos recursos, os ditos não convencionais, não somente os não convencionais, mas também a ressignificação da tecnologia, né, que é algo que nós estamos utilizando bastante. E aí eu trago uma autora também, 2 autores, aliás, que é Moran e também a Kensky, né? A Kensky tem um livro chamado, eu não estou me recordando agora o nome, mas ela discute, é de 2012, é uma obra de 2012, onde ela discute a questão do ensino à distância e o ensino presencial, tá? Ela fala justamente dessa questão que as instituições de ensino superior detêm em relação a discutir realmente de fato a importância que os recursos tecnológicos têm para a formação inicial. Já Moran, ele discute um pouco sobre essa questão. Moran, no caso, é um artigo que foi publicado na Revista de Educação, onde ele discute um pouco sobre a questão da valorização que nós devemos ter em relação à internet. É um trabalho de 2012, mas se a gente for fazer uma leitura prévia, tá? É uma leitura que é bastante atual. Então, por exemplo, eu vou ler obras de outros autores Moran também tem outros trabalhos da década de 90, onde discute um pouco dessa questão dos recursos tecnológicos, tá? Mas se a gente for fazer uma reflexão, é uma discussão bem atual, tá certo? E aí, para fechar minha discussão com esses slides, eu trago esse trechozinho de Paulo Freire. Pode concluir já. E aqui é os nossos contatos, né? Eu, Jaelson. E aí nós vamos para a parte prática, que é a parte principal. Professor, nós temos quanto tempo ainda mesmo? Meia hora ainda. Dá tempo, Dá eu tempo? acho.
Dá. Acho que dá tempo também. Se passar um pouquinho, acho que o pessoal quer aprender a usar o recurso, né? Deixa eu ver aqui. Kahoot. Então, eu tentei entrar. Vocês estão vendo a imagem? Ok. Sim. Tá bom. Então, nós estamos no Kahoot, porém nós não estamos logados, tá? Então, a plataforma ela tem em português, porque eu já traduzi ela, tá? E para ter acesso à elaboração das perguntas, nós vamos ter que, para quem é novo, vem aqui, ó, inscrição, e aí faz lá todo aquele procedimento, tá? Ou pode entrar com Gmail, e-mail, ou por conta da Apple também. E aí, como eu já tenho um cadastro, eu vou direto, iniciar a sessão. E aí ela vai estar redirecionando a gente para a janelazinha de login, né? Onde eu vou estar inserindo a minha senha e o meu e-mail. Como o meu nome já está assim salvo, é só clicar em fazer login. Caso você não tenha, acesse com um desses três. Tanto Gmail, e-mail ou pela conta da IP. E aí sim, realmente de fato, nós estamos na tela do Kahoot. Só esperar entrar, bora na internet. E aí, gente, enquanto carrega, se a gente for fazer uma análise, tá? O Kahoot não é um jogo tão pesado, tá? Ele não consome tanta internet, tá? Assim, essa questão aqui agora que tá dando aqui no meu computador é porque eu tô muito distante de casa, tô na casa da minha irmã, então o Wi-Fi tá um pouco fraco. Eu acredito que seja por conta disso. Mas aí vamos ter calma que vai dar certo. Vixe, professor, parece que não vai não. Será O que pior é que só eu posso mostrar. o Jairus não consegue, Tenta né? logar de novo, Marcos. Tá no meu Fica na Gmail. conta do Marcos o questionário. Vou tentar só essa vez aqui. Mas é a diversidade do Kahoot, o ensino remoto, né? Só um minuto que vai dar certo agora. Agora vai. Vocês conseguiram baixar o Kahoot pelo Play Store? Já, se alguém tiver colocando alguma coisa no chat, me fala. Então vamos lá, tá? A gente entrou no Kahoot. Que é a parte grátis, né? Como vocês podem observar, ó, tem um pago. E aí a parte que não é paga, ela é muito limitante em relação às ferramentas que a gente pode estar utilizando, tá? E um dos exemplos é justamente a questão da forma do questionário, porque na forma paga tem outras modalidades de tipos de questões. Já na grátis é só duas, ou é múltipla escolha ou é de verdadeiro ou falso. E aí eu já tô no jogo, tá? E aí, como eu já estou na minha plataforma, né, essa aqui é a questão que a gente vai aplicar com vocês. Mas primeiro é importante a gente mostrar para vocês como criar algum questionário com vocês. Para criar, vocês vão clicar nesse botãozinho aqui, né, e aparece a questão da elaboração. E aí vamos ter essa coluna na esquerda, onde vai estar apresentando para vocês todos os questionários que nós conseguimos elaborar. No meio centralizado vai ter o textozinho da pergunta, tá? Mas com limite de caracteres, 120 caracteres, tá? Se não pode ultrapassar disso, então
o Kahoot ele tem essa desvantagem, tá? Então, a gente não pode estar inserindo textos muito longos. É aqui onde nós vamos estar inserindo algumas imagens, tá? Antigamente o Kahoot não podia estar inserindo vídeos, tá? Mas com essa nova atualização a gente pode estar inserindo GIFs, imagens e alguns recortes de vídeos. Então, ele é bem dinâmico, tá? E não somente para quem vai pagar, né? Mas também, de forma grátis, também pode estar inserindo todos esses recursos, todas essas ferramentas que foram mencionadas, tá? E aí, para digitar, né? É só clicar na aba branca e começar a digitar, tá? Normalmente. E aí, como vocês podem observar, quanto mais a gente vai digitando, mais vai reduzindo. Para inserir uma imagem, tá? É só vocês clicarem na aba adicionar mídia e automaticamente vai aparecer, né? Uma imagem. Essas imagens aqui, elas são imagens do próprio Kahoot, tá? São imagens de várias disciplinas, de várias categorias. Se você quiser inserir imagens do próprio sistema, vocês cliquem aqui, né? Ou se você baixou uma imagem do Google, você pode estar procurando ela aqui. Se você baixou um vídeo também, você pode estar procurando aqui também. Então, vamos inserir uma imagem que a gente supostamente baixou, né, no Google. E aí você vai lá na página de downloads, clica e automaticamente a imagem já vai. Pronto. Basicamente vai ficar com esse aspecto. E aqui são as alternativas que vocês vão elaborar. Esse questionário que eu estou mostrando para vocês é um questionário do tipo quiz, tá? Uma pergunta de múltipla escolha, onde vai ter 4 alternativas e uma única resposta verdadeira, tá? E aí vocês, quem tem acesso ao aplicativo, vai ter uma visão diferente, tá? Não vai ser essa visão. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer uns quadrados, esses quadrados, essas formas geométricas com essas cores bem grandes na tela do celular de vocês. E aí o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão explicar que os alunos eles podem estar fazendo a seleção da alternativa correta ou pelas cores, tá? Sempre vai ser a cor vermelha, azul, amarelo e verde, ou pelas formas geométricas, né? Que no caso é o triângulo, o retângulo, o círculo ou o quadrado. É bom explicar isso para eles, porque na hora fica meio confuso. E aí, como inserir outra pergunta, né? Como elaborar outra pergunta? É só clicar aqui e adicionar pergunta. Mas temos outras ferramentas bastante interessantes, ó. Se você não quiser clicar aqui, você pode vir aqui, ó. Ah, eu não quero fazer um questionário, uma pergunta do tipo quiz. Ah, vou lá para o verdadeiro e falso. Tá? E aí, como vocês podem observar, nessas estrelazinhas, são ferramentas que são pagas. Tá? Então, o Kahoot tem essa certa limitância. O prazo que eu vou dar para os alunos responderem vai ser de 5 segundos até 4 minutos. Normalmente, a gente coloca 1 minuto, né? A questão da pontuação, o professor quer uma pontuação padrão, 100 pontos. Tá? Mas, assim, se o aluno responder em relação ao tempo, ele vai ganhar os 100 pontos? Não, né? Por conta dessa questão da rivalidade saudável que vai ter, né? Por exemplo, 5 alunos responderam assim em menos de 5 segundos e os outros 3 respondeu próximo do final. Então, os alunos que respondeu mais rápido vai ter uma pontuação maior. Tá? E aí a gente pode ter o valor padrão, que é 100, ou duplicar o ponto da questão. Isso vai depender do quanto essa questão ela é difícil. E aí, para adicionar perguntas de verdadeiro ou falso, basicamente é a mesma coisa, tá? É o mesmo sistema, é algo bem intuitivo. E aí, se você tiver alguma dúvida em relação a essa questão, pode mandar mensagem para a gente, que a gente vai resolver, a gente vai tentar responder agora para vocês. E aí eu pergunto para vocês se vocês já conseguiram baixar, porque a gente vai aplicar o jogo com vocês. E aí, galera, vocês conseguiram baixar? Eu tô com ele no computador, serve, né? Serve. Então a gente vai dar início ao jogo, tá? Então, bora lá. Ó, para iniciar o jogo, vocês vão clicar em brincar, tá? Se você tiver em dúvida se realmente os questionários estão tudo ok, né? Ou se vocês quiserem fazer uma nova edição no questionário, vocês podem clicar aqui em editar, que vocês podem estar editando tudo, né? Inserindo outras imagens, mudando o texto, mudando as alternativas e assim sucessivamente. Então vamos lá.
É importante colocar que no computador, no celular de vocês, aparecer a resposta. A pergunta vai estar aqui no computador, onde o Marcos está apresentando. Uhum. E aí, Haroldo, não sei se foi o Haroldo que falou que tá no computador, para tu ficar olhando a pergunta e responder, tu vai ter que ficar mudando de tela assim, ó. E aí o próprio sistema ele vai estar elaborando um PIN, né, que vocês vão colocar no Kahoot. Então, o nome do nosso jogo, né, Aprendizagem Significativa com o uso de recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia, tá? O questionário ele foi elaborado por meio de todas as apresentações que ocorreram ao longo do curso, tá certo? E aí, para iniciar o jogo, vocês vão clicar aqui, ó, Clássico, tá? E a partir desse momento é que vai estar elaborando o código PIN, a senhazinha que vocês vão ter acesso. Pronto, o código PIN é esse, ó. Podem estar inserindo agora. Quando vocês clicarem, quando vocês digitarem essa senhazinha aqui, vocês vão ser redirecionados para a tela, e aí vocês vão ter que olhar para a tela do celular e também para essa tela que eu estou apresentando para vocês. E aí eu estou aguardando, né, entrar alguém. Até agora não entrou ninguém, ó. Ó, e temos um jogador, Marcelo. Mais alguém? Se vocês não conseguiram baixar pelo Play Store, vocês podem. Olha, já temos 3, né? Haroldo, Flow, Wellington, Edna. Mais alguém vai querer brincar? Brincar entre aspas. A gente pode começar assim, né, Jaelson? Por causa do tempo. Pode sim. Então, né, o professor ele vai saber quem foi que entrou, né? Ele vai ter esse controle. E aí é interessante o professor pedir para eles realmente colocarem o nome, a série, né? Se é primeiro A, se for ensino fundamental, né? Quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C, e assim sucessivamente. Então, o professor ele consegue ter esse controle. Então, nós vamos iniciar, né? Ninguém mais vai entrar. E aí, a nossa proposta, né? Aprendizagem significativa com o uso de recursos didáticos não convencionais. E aí, o jogo vai começar, gente. Prestem atenção no celular e nessa tela. Primeira pergunta, né? Aponte os teóricos da teoria da aprendizagem significativa, né? Que é a TAAS, né? Que foi apresentado pela professora Arlene. E aí, como vocês podem observar, nós vamos ter os minutos, né? Coloquei 1 minuto, a quantidade de respostas, quem já respondeu. Então, vamos lá, né? 5 alunos, 5 pessoas conseguiram ter acesso. Então, 3 pessoas já conseguiram responder, a gente consegue observar essa questão, tá? Tempo tá acabando. Se, por acaso, todos os alunos responderam antes do tempo acabar, né? O professor ele pode pular a pergunta. No caso, está faltando uma pessoa. Pronto, todos responderam, tá? E aí, 4 pessoas acertaram e uma pessoa errou, tá certo? E aí é onde o professor ele vai instigar a questão da rivalidade saudável, tá? Por exemplo, o Marcelo, ele tirou mais ponto em relação a Edno porque ele respondeu de forma mais rápida, tá certo? E o Haroldo, ele não conseguiu responder corretamente. Então, em relação a essa questão das pontuações, o professor pode estar fazendo uma análise crítica em relação a essa questão. Marcelo, Edna e o Wellington e a Flor conseguiram responder, então eles estão sabendo do conteúdo. O aluno tal não conseguiu responder porque ele está com alguma dúvida. Então, ao término da questão, a gente pode estar fazendo um pequeno resumo dos conteúdos que foram postos lá na sala. E aí nós vamos ter essa outra questão, né? Os tipos gerais de aprendizagem são cognitiva, afetiva e psicomotora, tá? Essas perguntas, elas estão sendo baseadas com os slides que estão lá no Drive, tá, gente? E Marcos, volta para a pergunta, passou muito rápido, não dá para voltar, não? A pergunta Fica em cima, professora, a pergunta. Fica em cima. Tá, desculpa. A pergunta, ela sempre vai aparecer central, mas aí é só uma questão de segundos para sair essa janela para que os alunos consigam responder. E aí a pergunta sempre fica na base superior da tela. Então, todos os alunos conseguiram acertar. Né? E aí vem a questão da pontuação, tá? Ó, o Wellington já está em primeiro lugar, ele respondeu mais rápido.
O Haroldo conseguiu, então ele não tem dificuldade nesse conteúdo, então a gente vai realmente focar naquele conteúdo que o aluno tal não conseguiu acertar. Jael, se quiser falar alguma coisa, vai ficar à vontade, viu? Pergunta: a forma de aprendizagem é apenas aprendizagem mecânica? Verdadeiro ou falso? Ó, todos acertaram, tá? Então, como vocês podem observar, o Kahoot ele é um jogo bem simples, bem didático, tá? E aí, no término do questionário, aparece um pódio entre os 3 melhores, tá? E aí o professor fica a critério, né? Se o professor quiser dar alguns prêmios, né? Uma caixa de bombom garoto, um chocolate, ou um livro, né? Então, fica a critério do professor lançar esse desafio aos alunos. É até interessante fazer isso porque vai instigar mais o aluno a participar, né? Querer ganhar esse prêmio. E aí a perguntinha, né? A origem da literatura de cordel é da Península Ibérica. Verdadeiro ou falso? 4 pessoas responderam, tá faltando uma pessoa. Tá? Apenas uma pessoa acertou, é verdadeiro, e as outras 4 não conseguiram responder. Então, se não conseguiram responder, então vou anotar aqui. Vou voltar de novo esse conteúdo, né? Fazer um resumo e perguntar o motivo deles não terem acertado, né? Será que ficou alguma coisa em relação de dúvida do aluno em relação ao conteúdo tal? Então, o Kahoot ele serve justamente para essa questão também, né? Fazer uma avaliação diagnóstica dos conteúdos que foram passados pelos professores anteriormente. Outra pergunta, a composição do cordel se dá em versos e estrofes. E aí, galera, é verdadeiro ou falso? 2 respostas já, 3 respostas, 4. Pronto, né? É verdadeiro, né? O bom do jogo é a competitividade, né? O pódio sempre vai mudando, conforme as respostas. Pois é, verdade, o Wellington estava em primeiro, agora tá o Marcelo. O Haroldozinho tá lá na lanterninha, bora mudar isso, Haroldo. Pergunta de verdadeiro ou falso também, né? Inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem para administrar as próprias emoções e entender como dos outros, no caso seria outros indivíduos, mas como não deu para inserir, né? Todos acertaram, vamos lá para ver quem que tá no ranking, se vai mudar alguma coisa. Não mudou, né? Então todos estão aí na mesma posição. É uma perguntinha, né? Como aprendemos, é um quizinho, né? De múltipla escolha. Alternativas, né? Vocês podem estar escolhendo pelas cores ou pelas formas geométricas. Uma resposta já. É interessante o professor colocar uma pontuação. Ó, todos acertaram. Sentindo, fazendo e pensando. É bom o professor inserir um tempo maior em relação a essa questão do aluno responder, né? Porque o aluno vai se sentir mais à vontade em relação à leitura do texto, né? No caso, e também das alternativas. A próxima também é de verdadeiro ou falso, né? Refletir é um processo de dar significado às informações anteriores, durante e depois da informação. Tá? Isso é verdadeiro ou é falso? Se o professor quiser usar um GIF aqui também, eu acho que é uma proposta bastante interessante. Então, todos acertaram. Vamos ver se mudou alguma coisa. Não mudou. Marcelo tá aí. O Wellington tá chegando no pezinho do Marcelo. Próxima pergunta, o que é aprendizagem ativa? Tá? A aprendizagem ativa a gente viu lá nas apresentações anteriores. É um processo de facilitar o aprendizado ou aquisição de conhecimentos. É a forma que cada pessoa compreende o que está sendo ensinado. São como atitudes, procedimentos e conteúdos. Só o desenvolvimento, são o desenvolvimento motor do aluno? Uma resposta. Gente, vocês observarem, as perguntas estão meio desconfiguradas. Mas é porque quando a gente bota para traduzir a plataforma, a gente vai digitando e automaticamente ele vai colocando no idioma de inglês. E aí, aqui era, por exemplo, são. E aí o professor tem que ter cuidado em relação a isso. Eu não me atentei, estou vendo isso agora. Posso pular para ser mais rápido?
Só uma pessoa acertou, vamos ver se mudou o ranking. Não mudou. Eu vou tentar ser mais rápido, que é para mostrar o final. Eu botei 18 questões, mas não era para ter feito 18. Estilos de aprendizagem visual, auditivo e sinestésico. Isso é verdadeiro ou falso, né? Ou seja, os estilos de aprendizagem pode ser visual, auditivo e sinestésico. Isso é falso ou é verdadeiro? Eu acho que seria. Eu não sei, Márcio, pode me tirar essa dúvida. Se nas opções paga aparece a pergunta na tela do próprio Kahoot, sem precisar ficar trocando de tela. Não, sempre vai ter que aparecer, porque, no caso, alguns professores utilizam o Kahoot no próprio Google Meet, por conta dessa pandemia, mas Uhum. o Kahoot, realmente, em sala de aula, ele era aplicado dessa forma aqui, ó, como essa professora está fazendo aqui, ó. Por exemplo, por meio do Data Show. E aí Ah, os alunos entendi. só olham o celular e olham para o Data Show, que está sendo transmitido. É até mais Ah, fácil fazer assim. eu Maravilha. Muito bom. estranho um pouco ele no sentido de não ser prático de aparecer a resposta aqui na tela, mas como ele foi feito para outra situação, a gente só está reaproveitando ele, entendi. Marcos, só uma dúvida. Oi. Então, aí quando você projeta assim esse banco de perguntas, é muito difícil de programar no aplicativo. Eu vi que você ensinou aí como instrui, como você já tinha login e tal. Mas estou falando assim, Não, essa organização. não, ele é bem intuitivo. Uhum, Como eu mencionei anteriormente, o Kahoot ele vai ter 3 colunas, né? A primeira é onde a gente vai elaborar as perguntas, a do meio, né, que é a central, onde a gente vai estar inserindo texto, imagens ou GIFs ou vídeos, e o textozinho das alternativas, uhum, ó. E aí, como a gente vai estar fazendo a tradução da plataforma que ele está em inglês, e aí vai ter essa questão da digitação, por exemplo, eu estou digitando o nome são, era para ser o nome são, e automaticamente ele vai para só. Então, quando o professor fazer a elaboração das perguntas, ele vai ter que se atentar a essa questão. Ele vai ter que analisar novamente todas as perguntas para saber se houve alguma modificação de letra, se o espaço ficou reduzido, se juntou as letras, se mudou alguma coisa. Mas, assim, em relação à parte da escrita, né, até a execução do questionário não é muito difícil, não. É bem intuitivo. bem, então, Marcos, obrigado. De nada. Estamos finalizando aqui, galera. Paciência. Eu devia ter feito só 15 questões. Ó, e o Haroldo subiu um ranking. Exemplos de jogos digitais são console, computador e aparelho móvel, tabuleiro, xadrez e computador, bingo, console e computador ou damas e computador. O bom do jogo é que o professor ele pode estar avaliando em tempo real os alunos e até a própria prática dele. Justamente. Tipo de aprendizagem significativo. E ó, como vocês podem observar, ó, o sistema cortou o I, significar, e o VA, significante. Era para ser significativo. E aí o professor ele tem que se atentar em relação a essa questão. Porque sempre ele vai puxar para o inglês. Faltando só mais 2. As geotecnologias são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação. Verdadeiro ou falso? Inclusive, essa pergunta ela é referente à apresentação do professor Welf e da professora Sara Raquel. Verdadeiro. Como geotecnologias são compostas, né? Por hardware, software e peopleware, software e peopleware, software somente ou somente peopleware. Todos acertaram. Acredito que falta só mais uma pergunta. Pronto, a última. Essa aqui eu botei pontos duplicados, por conta da dificuldade, né? E vai muito do professor. Recurso didático não convencional é um material utilizado por professores que foram elaborados para fins educacionais. Pronto, e aí o Kahoot no término, ele vai criar o pódio, né, daqueles 3 melhores alunos, tá?
por exemplo, prata, ouro e bronze, tá? Quem foi prata? Né? Ó, o Marcelo ganhou. Ele respondeu mais rápido e ele conseguiu responder corretamente quase todas, tá? E aí, em quinto, ficou o Haroldo e, por último, a Edna. Então, o professor ele pode estar fazendo essa análise, né? Ah, o aluno tal, ele conseguiu responder todas corretamente, a maioria dos alunos conseguiram responder todas as respostas corretamente, é sinal de que o conteúdo que foi ministrado na aula anteriormente deu certo. Então, não tem dúvida. Caso a aplicação do questionário seja um desastre, porque isso pode acontecer também, tá? A gente não pode falar aqui não somente das vantagens, tá? Mas também dos desafios que é aplicar esse jogo, né, de forma remota. Então, nem tudo são flores. Então, há esses desafios, há esses obstáculos que os professores, eles detêm, assim, ao longo do ensino remoto. Tá? E aí, como vocês podem observar, há um questionário, né? Há o retorno do feedback, né? Quais foram os alunos, há o relatório que o Haroldo mencionou, ou o Haroldo não, perdão, o Jaelson mencionou anteriormente, tá? E aí vamos ver como é que funciona esse relatório. Parou de compartilhar sua tela, vamos lá ver o relatóriozinho que foi criado em relação às respostas que foram dadas pelos alunos. E aí, a partir desse relatório, que o professor ele vai fazer uma análise mais criteriosa, né? Se ele vai dar continuidade ao conteúdo ou se ele vai dar uma, um pequeno resumo em relação ao que já foi posto, que é para justamente fazer com que o aluno ele consiga, né? Fazer com que a aprendizagem ela seja mais significativa. E é só esperar carregar, espero que carregue. Eu acho que é a minha internet, gente. Eu achei ele melhor que o Mentimeter, por causa que o Mentimeter, como ele tem a opção que é free, e essa opção de graça, ela só dá para fazer duas perguntas, né? Conhece. Aí, já o Kahoot não, você pode fazer diversas perguntas mesmo na opção de graça. Mas não tem muito limite em relação a isso. E o multimídia também, em relação à criação de slide, porque ele serve para isso também. Ele também é bem limitante. No caso, o multimídia, a gente só pode fazer, se eu não me engano, só É só duas dois perguntas. slides. Dois slides com pergunta. Você pode até fazer mais slides, mas só dois com pergunta. Aí você fica limitado a isso. Aí no Kahoot não, você faz uma varada aí. Ah, então, gente, o relatório não está abrindo. Mas aí a gente pode fazer uma discussão em relação a isso aqui, ó. Vocês observam que no final, né, eles dão pra gente as três perguntas mais difíceis. Né, no caso, foi a pergunta 12, qual o conceito correto de tirinha, a pergunta 9, o que é aprendizagem ativa, a pergunta 4, a origem da literatura de cordel. E aí, se eu estou vendo isso, né, se o aluno teve dificuldade em relação ao conteúdo dessas perguntas, então eu volto lá na próxima aula e retomo, né, faço um pequeno resumo sobre o que eles acharam em relação ao jogo. Primeiro nós vamos focar no jogo, depois nós vamos voltar para o conteúdo, né, que é para realmente fazer com que haja essa aprendizagem, né, para que realmente os alunos consigam assimilar os conteúdos. E basicamente o Kahoot é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, já se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. É isso que tu Porque o falou. relatório não está aparecendo. Ao final, ele traz o relatório de tudo que foi realizado, a quantidade de perguntas mais difíceis, o ranking de acerto dos alunos, eles acertaram quanto por cento, erraram quanto por cento, qual foi a pergunta mais difícil. E aí o professor pode estar pensando e repensando o conteúdo que ele passou. É necessário fazer uma revisão do conteúdo ou não? Os alunos conseguiram compreender e assimilar o que foi posto. E aí o professor pensa, repensa a ação dele a partir do jogo. Por isso ele é interessante. Marcos? Oi. Eu tenho uma pergunta. No caso, no final, né? No final do questionário, existe alguma outra forma que o Kahoot pode apresentar os resultados, em vez de ser o pódio, por exemplo, não sei, um gráfico, enfim, eu estou colocando aqui um exemplo. Mas, assim, existe uma outra forma além do pódio ou só o formato de pódio? E aí, no caso, se for só o formato de pódio, tem como estender para mais alunos, no caso, em vez de ser os 3 primeiros, sei lá, os 5 primeiros? Existe essa opção? É o Rafael, né, que tá falando. Sim, sim. Rafael, tipo assim, para quem não paga, só vamos ter essa modalidade do pódio.
mas eu acredito que quem paga o Pro tem a opção de formulação de gráficos. Em relação à tua outra pergunta, na questão do ranking, o Kahoot, ele dá os cinco melhores. Não sei se vocês perceberam no finalzinho, quando ele lança os 3 melhores, bem embaixo, na parte bem inferior, ele mostra os outros dois. Inclusive, eu até falei que ficou assim, vamos supor, a Edna e o Haroldo. Então, o Kahoot, ele dá os 5 melhores. Mas em relação a essa questão da formulação de gráfico, eu acredito que tem que pagar. Eu estou falando por experiência própria, eu nunca cheguei a utilizar o pago, não. Então, eu acredito que o Kahoot, para quem não paga, só pode estar utilizando no final essa questão do pódio. Ah, sim, entendi. Obrigado, Marcos. De nada. E aí, gente, o relatório abriu aqui, ó, tá? Ele vai mostrar pra gente a quantidade de jogadores, a quantidade de perguntas que foi elaborada, as perguntas, né, corretamente. Das 18 perguntas, 78% dos alunos conseguiram acertar, então é uma coisa boa, né? Então, o professor não vai ter dificuldade em relação a passar para o próximo conteúdo, né? Com a quantidade de alunos que conseguiram acessar, tá? Detalhe, né? Por exemplo, vamos supor que a aplicação ela ocorra de forma presencial e alguns alunos têm celular e outros não. O professor ele pode montar grupos, tá? Até de 3 pessoas e um celular para um trio ou um celular para um quarteto. E aí cada jogador utiliza o celular para responder uma pergunta com base, né? E na ajuda dos outros alunos lá, dos outros amiguinhos que estão lá. E aí, ele vai trazer a pergunta, a quantidade de tempo que nós utilizamos para aplicar a pergunta, no nosso caso, a gente gastou 14 minutos. O professor pode ver o pódio novamente, as 3 perguntas mais difíceis, e aí o professor ele pode transformar esse relatório em PDF, né? Ele pode imprimir, passar para os alunos, né? E explicar para eles, ó, vocês acertaram mais essas questões e vocês erraram mais essas questões. Vamos trabalhar isso em sala de aula, né? Na próxima aula vamos aplicar o mesmo conteúdo, porém de forma mais dialogada. Então, no mais, em relação ao Kahoot, que a gente tinha que apresentar, no que a gente tinha que explicar para vocês, basicamente era isso. Eu finalizo a minha fala em relação ao Kahoot, né? Se já eu quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, mas eu estou encerrando já.